Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você com grande alegria no início desse programa em que nós, todas as semanas, refletimos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja proclama no domingo, e esse domingo é o 25º domingo do tempo comum. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. No Evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar a respeito da humildade. Vamos então começar com um contexto, né, para que a gente não se perca e consiga realmente colocar aquilo que é o X da questão, ou seja, o que o Evangelho realmente quer nos ensinar. Olha só, vocês se lembram no domingo passado que Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? E aí São Pedro fez aquela profissão de fé. Nós sabemos pelo Evangelho de São Mateus que Jesus então prometeu o primado a Pedro, né? Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, etc. Bom, já começou entre os 12 apóstolos, né, uma questão de, aparentemente, de preferência, porque Jesus está dando alguma coisa de diferente a Pedro. Logo em seguida, Jesus chama Pedro de Satanás, mas tudo bem. Mas pelo menos ficou aquela marca de que Pedro tem algo especial. Em seguida, Jesus sobe no Monte Tabor com 3 dos 12 discípulos, Pedro, Tiago e João. A gente sabe que havia entre os 12 discípulos esses 3, né? Às vezes André se incluía também para ser um quarto, né? Mas seja 3 ou 4 desses apóstolos que eram mais íntimos de Jesus e foram escolhidos por Jesus para subir ao monte. Então, diante deste contexto todo, não é, do primado de Pedro, daquilo que parecia ser uma preferência de Jesus para aqueles 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, os apóstolos começam então uma disputa interna com relação a privilégios. Também porque o próprio Evangelho desse domingo mostra que quem está ali com Jesus é um grupo privilegiado. Vejam só. O Evangelho começa assim. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia e Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus está ali com um grupinho privilegiado. Você imagina agora, tem uma multidão querendo estar com Jesus. E aí, Jesus está lá com os 12, com seus amigos, querendo ensinar para eles privadamente. Ora, o problema é que aquilo ali, assim, essas pessoas, esses apóstolos, embora fossem escolhidos por Jesus, foram sendo tomados por uma soberba de se acharem melhor do que os outros. O pecado da soberba, ou a tendência, né, a desordem interior da soberba, que é o pecado capital, a doença espiritual da soberba, é caracterizado exatamente por isso. Eu olho para os outros e me considero superior. Esse foi o pecado de Lúcifer, né? Lúcifer era, de fato, superior a todos os anjos em dotes naturais e, claro, queria ser admirado e tomar a frente, a liderança dos anjos. Exatamente neste ato de soberba, Lúcifer, então, volta as costas para Deus. Essa é a situação, ou seja, aquele que é o pecado, o maior pecado dos anjos, está sempre se insinuando entre os seres humanos. A gente tem que entender isso, que na raiz de todos os pecados está esse pecado maior, que
que é o pecado da soberba. Aliás, o próprio São Gregório Magno não ousa nem mesmo colocar a soberba entre os 7 pecados capitais, porque ele acha que a soberba é a raiz dos outros 7. Né? É um super pecado, mais do que os pecados capitais. Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que considerar é que nós, de uma forma geral, não achamos que a soberba seja o maior dos pecados. A gente fica muito mais escandalizado quando uma pessoa comete um assassinato, ou então rouba, ou faz um pecado sexual, etc. Quando alguém é um pouquinho mais orgulhoso, nariz empinado, e se acha melhor do que os outros, a gente diz, isso é uma fraquezazinha, é uma coisa, né? Uma coisinha de nada. Só que a tradição da igreja, os santos evangelhos, nos ensinam que a soberba é realmente a raiz de todos os males. Por quê? Porque ela nos fecha as portas da graça de Deus. Então, na base do nosso edifício espiritual, nós temos a humildade e a fé que se opõem à soberba, senão o edifício não fica de pé. Deixa eu explicar isso para você, assim, de forma bem concreta. Vamos lá, voltemos aqui à nossa narrativa, né, do Evangelho. Vejam, Jesus escolhe Pedro para o primado. Depois sobe a montanha com Pedro, Tiago e João. Depois agora está com os seus 12 apóstolos, né, num lugar especial. Aqui entram na casa de Cafarnaum, etc. E ali eles vinham no caminho discutindo quem seria o primeiro. Ou seja, esse grupo, essa elite de gente privilegiada, os caras não se enxergam. Ou seja, eles estão iludidos com esses privilégios que Jesus está dando a eles. E, no entanto, se eles querem realmente receber a graça de Deus, eles têm que se fazer pequeninos. Quando Jesus está com seus 12, né, ele se senta, chama os 12, e em seguida pega uma criança, coloca no meio deles e abraça a criança. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? São Beda, o Venerável, nos explica. Jesus está abraçando essa criança, mostrando exatamente que se você quiser ser abraçado por Ele, visitado pela graça, você precisa ser humilde e pequenino como uma criança. E é aqui que então a gente começa, né, a ver o quanto esse evangelho ilumina a nossa vida. Vamos lá, vamos trazer para a nossa vida. Um dia você se converteu, né? Você, quem sabe, levava uma vida meio depravada, ou uma vida de gente afastada da igreja, indiferente para Deus, e você de repente, você começa a ser mais sensível para as coisas de Deus, começa a ir à igreja, começa a ter uma vida espiritual, quem sabe você até tem já uma vida espiritual até acima da média, não é? Se confessa com frequência, comunga com uma frequência maior do que a maior parte das pessoas, tem vida íntima de oração, etc, etc. Você foi crescendo espiritualmente. Só que o que aconteceu foi o seguinte: no início da sua conversão, quando você estava rezando bem, Jesus visitava você com frequência. Jesus abraçava você com frequência. Como ele abraça essa criança aqui do Evangelho. Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e abraçou a criança. Quem de nós não quer receber esse abraço de Jesus? Quem de nós não quer receber o toque da graça? Pois é, Jesus abraça a criança. Mas o que acontece é que assim como Jesus abraça essa criança, ele abraçou você no início da sua vida espiritual,
houve um problema na sua vida espiritual, que é o que acontece com muitos de nós. A gente vai crescendo espiritualmente e, sem notar e sem perceber, vamos perdendo a humildade e começamos a olhar para os outros de cima para baixo. Começamos a olhar para os outros como aquele publicano que tinha vida de oração, né? Perdão, como aquele fariseu que olhou para o publicano na parábola. O fariseu tinha vida de oração, foi lá no templo e disse: ó Senhor, eu vos louvo, etc, etc, porque eu não sou como esse publicano aqui. Então vejam, o fariseu olhando para o publicano de cima para baixo e dizendo: ó, esse publicano miserável, eu que sou grande e maravilhoso. Pois bem, é a soberba. É a soberba de se colocar superior aos outros. Sabe o que acontece? O que acontece quando nós começamos a olhar para os outros de cima para baixo, nos achando melhores, Deus para de visitar você. Deus para de abraçar você, porque Jesus abraça as crianças. Ele não abraça os soberbos. E isso, os apóstolos, esses mesmos apóstolos que estão aqui brigando entre si, eles aprenderam perfeitamente. Veja, por exemplo, São Tiago. Na primeira leitura, né, São Tiago, que era daqueles 3 que subiram a montanha com Jesus, que certamente estava disputando pelos primeiros lugares, como a gente sabe, que a própria mãe dos filhos de Zebedeu vieram lá pedir um lugar especial para ele, Tiago e para João, já que finalmente Pedro já tinha lá o primado, então vamos arranjar um lugar especial para Tiago e João também. Tiago diz o seguinte, olha lá, a segunda leitura, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis e pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. E a leitura termina aí. Mas, se nós continuarmos, no versículo 6, São Tiago diz então o que é que ele está tentando ensinar para nós, que, digamos assim, encaixa perfeitamente com o Evangelho de hoje. Deus, porém, diz São Tiago, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Vejam, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Alguns capítulos atrás, São Pedro recebeu a graça, disse, tu és o Cristo. Quando ele se acha melhor do que Jesus e começa a querer aconselhar Jesus, fica soberbo, Jesus o chama de Satanás. Jesus subiu na montanha com Pedro, Tiago e João. Novamente a graça os visita. Eles veem Jesus transfigurado. Desce da montanha, começa a briga pelos primeiros lugares. Deus resiste aos soberbos? Gente, o negócio é simples. Quer dizer, você tem uma vida de oração, você começa a ter uma vida, nossa, Jesus me tocou, que beleza, olha como eu sou tocado pelo Cristo, Jesus me visitou, isso e aquilo. Só que acontece o seguinte, cara, você vai perdendo a graça de Jesus, porque Jesus abraça as crianças. Jesus abraça os pequeninos. Se você empinar o nariz, metido a besta, começar a olhar para os outros de cima para baixo, você vai perder o abraço do Cristo. Porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Esse versículo
de São Tiago, ele é uma citação direta do livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 34. E é interessante que esse versículo, ele é tão importante, e ele foi uma lição tão grande para esses apóstolos, que ele é citado em outras passagens da Sagrada Escritura, inclusive pelo Pedro, por São Pedro, na primeira carta de São Pedro. Na primeira carta, São Pedro, aquele mesmo que recebeu o primado, ele diz assim, capítulo 5, a partir do versículo 4. Quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Então veja, Pedro, que é o pastor da igreja, o primado do Papa, diz, existe um Supremo Pastor que é maior do que eu. E ele diz assim, semelhantemente, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos, ou seja, aos presbíteros. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. É a mesma ideia que está lá em São Tiago. É interessante que exatamente os apóstolos que estiveram lá, privilegiados, eles aprenderam perfeitamente, né, o quanto eles realmente tinham que se humilhar, senão eles perdiam tudo. E então, São Pedro continua. Vejam que versículos extraordinários que são a aplicação deste evangelho para o nosso dia a dia. Veja, aqui nós podemos já pegar isso como sendo o fruto dessa meditação de hoje. Anota aí, para você meditar em casa. 1 Pedro, capítulo 5. Os versículos que eu vou ler agora são do 6 em diante. Mas você pode começar um pouco antes do versículo 5, que é aquele que fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Mas olha lá, 1 Pedro 5. Olhem este versículo fantástico que a gente precisa repetir, meditar e fazer brilhar na nossa vida para que isso se torne verdade. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiais. Vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda a graça que vos chamou em Cristo a sua glória eterna, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará e vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Esses são os versículos lindos de São Pedro. Eu quero aqui comentar para concluirmos a nossa meditação semanal, comentar pontos específicos. O versículo 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos entender uma coisa. A mão de Deus, ela age na nossa vida. E aqui São Pedro está falando muito claramente da mão de Deus que permite que a sua própria igreja seja castigada. Veja, aqui eu não estou inventando conversa, você pode ler lá no versículo, né? Ele está dizendo que muitos irmãos espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. São Pedro aqui está falando, escrevendo para uma comunidade que está sendo perseguida, não é? Como foi a primeira grande perseguição sofrida pelos cristãos debaixo do imperador Nero. Quem está escrevendo isso daqui não é São Pedro,
né, deitado no seu iate, bebendo água de coco na Côte d'Azur, na costa francesa. É São Pedro lá em Roma, no meio da perseguição. São Pedro que dentro em breve será crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero. São Pedro vê a batalha espiritual e vê que, na verdade, o grande adversário não é o imperador. O grande adversário é o diabo, que está ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Por quê? Porque eu tenho lá o imperador querendo nos matar. Mas se eu reagir a esse imperador com soberba e jogo sujo, fazendo o mesmo jogo dos nossos adversários, sabe quem ganhou? O diabo ganhou. Entende o problema? Você tem um adversário sujo. Você tem um adversário do mal. Uma pessoa que está realmente fazendo coisas pecaminosas contra você. Você vai e diz, eu vou me vingar desse desgraçado, etc e tal. E vai lá e faz uma coisa errada. Aí você acha que você ganhou. Na verdade, você perdeu, porque o diabo queria... O seu adversário não é aquela pessoa de carne e de sangue que está ali. O seu adversário, né, não é contra a carne e contra o sangue que nós lutamos, é contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Então quer dizer o seguinte, o seu verdadeiro adversário venceu, porque o diabo conseguiu que você fizesse o que ele queria. Aqui que está a coisa. O diabo conseguiu que você entrasse no jogo dele. E você se acha muito justo, né? Super catolicão, né? Só que você, com a soberba, caiu no pecado de Lúcifer. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A mão de Deus permite que a sua igreja seja castigada e perseguida pelos seus inimigos, sejam internos, sejam externos. Não há inimigos da igreja somente fora da igreja. Tem inimigos da igreja dentro da igreja. E você reage soberbamente. Entra no jogo sujo, usando as mesmas armas do diabo. Não vai funcionar, cara. Estou lhe dizendo. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Essa mesma ideia de que a humilhação, né, a humildade vai fazer com que nós vençamos o adversário, que é o diabo, ela é transmitida por São Tiago, no mesmo capítulo que a gente citou lá, capítulo 4. É impressionante o paralelo. Vejam, depois que São Tiago disse, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, ele diz assim, sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai o vosso coração, ó homem de dupla atitude. Quanta gente que se acha conservador, tradicional, católico, etc e tal, mas tem uma língua bifurcada, espertinho, com duplas atitudes. Na verdade, está fazendo o jogo do demônio. Reconhecei a vossa miséria. Afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Meus irmãos, vamos lá. Vamos em frente. O que Jesus está tentando nos ensinar neste Evangelho é exatamente que nós temos um caminho, que é o caminho da cruz, o único caminho possível. Os apóstolos não estão prontos para entender o caminho da cruz. Mas nós precisamos aprender. E como é que nós vamos aprender? Precisamos ser como crianças. Pequenas crianças, para sermos abraçados por Deus. O reino dos céus
é daquele que tiver o coração como uma criança. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lançai sobre ele as vossas preocupações. Ele tem cuidado de vós. Vamos então resistir ao diabo com a humildade. E Deus certamente dará a vitória daqueles que são humildes, porque estaremos com a Virgem Maria, com os santos anjos, como São Miguel, na mesma atitude de humildade, que é a condição mais do que necessária para a vitória de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.